Boa tarde, amigos. Vamos então dar sequência à nossa temática que é nomenclatura química. No vídeo passado, nós fizemos uma abordagem sobre os números de oxidação. Como dissemos, os números de oxidação são importantíssimos na hora de fazermos a leitura dos compostos, porque a combinação só ocorre pela cedência ou partilha dos eletrões. E nestes casos, sabemos que existem os números de oxidação de cada elemento com o qual participa. Os compostos, vamos ver aqui, nós vamos começar a fazer essa abordagem com a nomenclatura dos compostos binários. Como o próprio termo diz, compostos binários significa que são compostos que contêm somente dois elementos distintos. Por exemplo, o cloreto de sódio, o sal da cozinha, é composto pelo cloro e pelo sódio. A água é composta apenas pelo hidrogênio e pelo oxigênio. O amoníaco é composto apenas pelo nitrogênio e hidrogênio. Portanto, a essência dos compostos binários significa que eles só apresentam dois elementos químicos. Agora, para melhor compreensão, para melhor estudo, todos os compostos binários foram classificados em compostos binários hidrogenados de metal e não metal, chamados hidretos, em compostos binários oxigenados de metal e não metal, que são os óxidos, os compostos binários de metal com não metal, os sais não oxigenados, e os compostos binários entre os não metais. Para começar, vamos ver então quais são os compostos binários e como é feita a sua nomenclatura. Portanto, normalmente os compostos binários hidrogenados e não metais, quando se apresentam puros ou como gases, devem ser, ao ser nomeado, utiliza-se primeiro o nome do metal. Primeiro, imagina, temos H composto com hidrogênio e o flúor. Primeira regra, nós escrevemos o nome do não metal seguido do sufixo eto, ou seja, vai ser fluoreto. A seguir escrevemos a preposição de e a palavra hidrogênio. Neste caso, o que nós vamos ter? No caso do hidrogênio, a combinação entre o hidrogênio e o flúor, nós vamos chamá-lo de fluoreto de hidrogênio. Essa é a sua nomenclatura. No caso do cloro e hidrogênio, será cloreto de hidrogênio. No caso do bromo e hidrogênio, vai ser brometo, porque é bromo mais eto, prefixo de hidrogênio, vai ser brometo de hidrogênio, e assim sucessivamente. Mas, nestes casos, quando são gases ou se apresentam de forma pura, se dissolvidos na água, ou seja, estes gases forem dissolvidos na água, a sua forma de serem nomeados vai ser diferente. Primeiro, aqui como regra, escreve-se a palavra genérica ácido. A seguir, escrevemos o nome do elemento não metal combinado com o hidrogênio. E, seguidamente, adicionamos o sufixo hídrico. Assim sendo, hídrico vem da água. Assim sendo, porque se nós notarmos ali na definição, é o gás dissolvido na água. Assim sendo, vai ser a combinação de hidrogênio e flúor será ácido fluorídrico. Em relação, por exemplo, o cloro e o hidrogênio, será ácido clorídrico. E este exercício pode ser feito também com o bromo, com o iodo e outros não metais. Portanto, aqui para recapitular em relação aos gases, né, que são hidretos não metálicos, primeiro a palavra ácido, depois o nome do não metal, seguido do sufixo hídrico. Quanto aos compostos hidrogenados de metais, a nomenclatura aqui já é diferente. Primeiro, e mesmo a maneira de escrever o composto é diferente, porque primeiro ali, nos hidretos não metálicos, nós escrevemos primeiro o hidrogênio. Já aqui, nós escrevemos primeiro o metal, depois é que escrevemos o hidrogênio. Vamos lá ver. No caso do potássio, vai ser hidreto de potássio. Mas aqui é importante realçar o seguinte. Na combinação
do hidrogênio e elementos metálicos, escreve-se a palavra hidreto, a preposição de, o nome do metal, mas no final, se o metal for de transição, temos que colocar entre parênteses a carga com que ele estiver a trabalhar. Se nós estivermos lembrados, e vimos no vídeo anterior sobre os números de oxidação, dissemos que os únicos elementos da tabela periódica que possuem apenas uma carga ou um número de oxidação são os elementos do grupo 1, grupo do sódio, grupo 2, o grupo do cálcio, berílio e magnésio, e o grupo 13, que é o grupo do alumínio. Em relação aos elementos do grupo 3, a partir do grupo 3 até o grupo 12, são elementos de transição. Os elementos de transição têm sempre mais de um número de oxidação. No entanto, temos que esclarecer, temos que mencionar com que carga está a trabalhar. Nos exemplos que a diapositiva traz, que vocês podem ver, temos aqui, por exemplo, no caso do potássio. O potássio é do grupo 1 da tabela periódica, logo é hidreto de potássio. Não temos que escrever nada entre parênteses. O cálcio, idem. O cálcio é do grupo 2, apenas tem uma carga, logo é hidreto de cálcio, não mencionamos a sua carga. O alumínio também acontece a mesma coisa. No caso do ferro, já o ferro é diferente, porque o ferro é elemento de transição. Logo escrevemos neste primeiro composto, vamos ver que é hidreto de ferro 2, porque como podem ver, aqui é a troca das cargas, o hidrogênio é menos, e nós vimos nas regras para determinar o número de oxidação. O hidrogênio, quando combina com os elementos metálicos, tem carga negativa, e quando combina-se com elementos negativos, aliás, elementos não metálicos, tem uma carga positiva. Neste caso, o ferro é positivo. Ao trocar as cargas, vamos ver e conseguimos identificar. É só ver aqui a carga que está a trabalhar com hidrogênio, neste caso, hidreto de ferro 2. No outro elemento, já vemos o ferro ao lado do hidrogênio, tem o número 3 como subíndice. Este número 3 é a carga do ferro. Como sabemos, o hidrogênio, a sua carga é 1. Logo, é hidreto de ferro 3. E isso vai ser acompanhado com todos os outros metais. E então, seguidamente, vamos ver os compostos binários oxigenados de metais. Como o próprio nome diz, compostos binários oxigenados de metais. São compostos onde há apenas 2 elementos, mas um desses elementos é o oxigênio, por isso é compostos binários oxigenados de metais. Só que o elemento que acompanha o oxigênio é um elemento metálico. E então aqui, quais são as regras? Primeiro, escreve-se a palavra óxido. Segundo, a preposição de e o nome do metal. Se o metal que estiver a trabalhar, que estiver a combinar com oxigênio for de transição, aplica-se a regra que utilizamos nos hidretos metálicos. O número de oxidação do elemento de transição tem que ser especificado entre parênteses. Aqui como exemplos temos, por exemplo, temos o óxido de sódio. Não escrevemos a carga entre parênteses porque o sódio é do grupo 1. Óxido de cálcio, não escrevemos a carga do cálcio porque o cálcio apenas tem número de oxidação 2+. E o alumínio aplica-se o mesmo porque também só tem uma carga. No entanto, já o cobre aqui, podemos ver, o cobre é um elemento de transição. Logo, no primeiro composto, cobre tem carga 1. Logo, temos que dizer óxido de cobre 1. E aqui, como tem 2, não se escrevem subíndices. Por quê? Porque a carga do oxigênio, como vimos no vídeo anterior, a carga do oxigênio, quase sempre, o número de oxidação do oxigênio geralmente é menos 2, salvo raras exceções. Logo, então aqui, e como o cobre é 2+, lê-se ou escreve-se óxido de cobre 2. Isto em relação aos compostos binários oxigenados de metais. Para os compostos oxigenados de não metais, aqui é diferente. Tanto como eles resultam de elementos não metálicos denominados óxidos ácidos ou óxido mesmo somente, os não metais devem ser especificados, tanto o oxigênio, o outro não metal, é preciso especificar o número de oxidação com que estiverem a trabalhar.
E como é que se especifica? Os números de oxidação vão ser especificados, vão ser lidos ou escritos através dos prefixos gregos que nós já sabemos. E quais são os prefixos gregos que aqui fazemos referência? Sabemos já de algum tempo que os prefixos gregos para alguns números são: para um átomo, 1 vai ser lido mono. Para 2, di ou bi, o prefixo di ou bi. Para 3 átomos, tri. Para 4, tetra. Para 5, penta. Para 6, hexa. Para 7, hepta. E assim sucessivamente. Logo, temos de especificar claramente quais são os prefixos que os elementos do composto estão a usar. Ora, aqui é preciso fazer um esclarecimento. O único elemento que nós utilizamos com o qual utilizamos o prefixo mono é o oxigênio. Os restos dos elementos, se não tiverem um prefixo igual ou superior a 2, não mencionamos não mencionamos o prefixo só a partir de bi e de aí em diante. Assim sendo, por exemplo, a combinação do bromo e o oxigênio passa a ser o bromo. O oxigênio tem um átomo e o bromo tem 2. Lemos monóxido, mono, por causa de um átomo de oxigênio, preposição de, di, não é? Devido dos 2 átomos do bromo. Assim, lê-se monóxido de dibromo. É assim como se faz a nomenclatura. Em relação a outro composto, onde vemos aqui, podem ver aqui no segundo exemplo, o oxigênio com 3 átomos e o bromo com 2, vai ser trióxido, por causa de 3 átomos de oxigênio, de dibromo, devido aos 2 átomos do bromo. Assim sucessivamente. Por exemplo, aqui, no caso do carbono e oxigênio. Aqui, como podem ver, o carbono só tem um átomo e o oxigênio só tem um átomo. Vai se ler monóxido de carbono. Portanto, deve ser essa dinâmica em relação à nomenclatura dos compostos binários oxigenados de não metais. Agora, vamos ver em relação aos compostos binários de metais com não metais. Ou seja, estamos a falar de uma combinação onde há um metal com não metal, mas esse não metal não se refere à nomenclatura que nós vimos atrás, que é do oxigênio e hidrogênio. Então, estamos a referir dos não metais, aqueles descritos na tabela periódica, excepto esses dois elementos. Qual é a regra que se aplica? Em relação aos metais, aplica-se aquelas regras que nós já utilizamos com os óxidos metálicos e os hidretos metálicos. Ou seja, se a combinação for com um elemento do grupo 1, grupo 2 ou grupo 13, não se menciona o número de oxidação. Assim sendo, a regra funciona da seguinte forma. Primeiro escreve-se o nome do não metal, seguido do sufixo eto, escreve-se a preposição de e o nome do metal. Por exemplo, temos a combinação de 2 átomos de cloro e um de bário. Como é que vai se ler? O não metal qual é? É o cloro. Então escrevemos cloro mais sufixo eto, lê-se cloreto. A preposição de e o nome do metal, neste caso o bário. Isso pode, agora, vamos ver outro exemplo. Com ferro. Então aqui vai ser sulfureto. Neste caso, aqui não utiliza-se sulfur do inglês. Aqui é uma exceção sulfur, do qual adicionamos o sufixo eto, a preposição de e o ferro, e seguidamente o número de oxidação do ferro com que está a trabalhar. Se puderem ver, o composto está 2 átomos de ferro inerentes ao número de oxidação do enxofre e 3 átomos de ferro que estão ligados ao enxofre. É assim que se lê. E, por exemplo, no caso, o último exemplo que tendes ali, pode-se ler iodeto de manganês. Porque iodo mais eto, iodeto, preposição de, e manganês, o nome do metal. E entre parênteses, o número de oxidação com que está a trabalhar. Portanto, essa regra em relação dos não metais com metais, aplica-se a regra dos óxidos metálicos e dos hidretos metálicos. Igualito, não há nada diferente. E, finalmente, vamos ver os compostos binários entre não metais. Aqui, neste caso,
aplica-se a regra, não é? Aquela regra dos óxidos não metálicos. Mas aqui, é claro, não vamos escrever a palavra óxido, mas escreve-se primeiro o prefixo, os prefixos gregos que vimos, mono, di, tri, tetra e aí em diante. O nome do não metal, preposição de e o nome do não metal. Assim sendo, passa a ser aqui no exemplo, no primeiro exemplo que podem ver aqui na diapositiva, temos um átomo de fósforo e 3 átomos de cloro. Vai ser tri, 3 átomos de cloro, tricloreto, cloro mais eto de fósforo. No segundo exemplo, temos tetra, por quê? Porque temos 4 átomos de cloro, seguidamente cloro mais eto de telúrio. No último exemplo, temos o cloro a combinar com o enxofre, então passa a ser hexa, devido a esses átomos, cloreto de enxofre. Portanto, é desta forma que é feita a nomenclatura química dos compostos binários, cuja classificação nós já vimos, né? Os compostos resumem-se em compostos binários de metais e compostos binários de não metais. É tudo, muito obrigado.